Começando agora o programa Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a malta portuguesa. Lusanet leva aos lusos dos 4 cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens. Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver. Muito bom dia, amigos internautas. Estamos começando neste dia 3 de novembro de 2019, a edição de número 1003 do Navegar é Preciso, exclusivamente pela live no Facebook. O endereço é o www.facebook.com/Grupo Lusanet, tudo junto. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.lusanet.com.br. Lá você encontra o link para assistir a nossa live. Em São Paulo são 10 horas e 2 minutos. Em Lisboa, 13 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Cadaval. E, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Lusanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Notícias Lusanet. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, Notícias Lusanet. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os internautas ligadinhos aqui no Navegar é Preciso, exclusivamente na live do Facebook, facebook.com/Grupo Lusanet, tudo junto. Bom dia, Nelson de Paula. Muito bom dia, Lourenço. Bom dia a todos os nossos ouvintes e internautas que acompanham a gente aqui todos os domingos. Vamos lá de Notícias Lusanet, na ensolarada São Paulo, são 10 horas e 3 minutos. E em Lisboa, 13 horas e 3 minutos. Debate do programa do governo. Recados entre a esquerda e PSD, mais na ofensiva. O primeiro dos 2 dias de debate parlamentar do programa do 22º Governo Constitucional ficou marcado por uma intensa troca de recados entre os partidos que foram, desde 2015 até as legislativas do passado dia 6, parceiros na chamada geringonça. Tal como já tinha feito no discurso da tomada de posse no sábado passado, o primeiro-ministro Antônio Costa voltou a pôr no BE, no PCP e no PEV o ônus da estabilidade, recordando mesmo que a aritmética parlamentar faz que o PS e o governo só possam pender votações, por exemplo, ver o orçamento do Estado chumbado, se registrar uma convergência entre toda a direita, PSD, CDS, IL e Chega, com todos os partidos à esquerda do PS. O Bloco e o PCP contra-argumentaram que só respondem pelos respectivos programas eleitorais, sublinhando a respectiva independência.
João Oliveira, líder parlamentar comunista, argumentou mesmo que a aritmética que Costa recordou já lhe permitia pensar que o governo pode vir a ensaiar no futuro uma decisão tremendista, ou seja, demitir-se no caso de uma coligação negativa esquerda-direita, como fez na crise dos professores. Rui Rio tem feito da necessidade de pontes com o PS uma marca permanente do seu discurso. Mas a verdade é que disso nada se ouviu. Criticou Costa pela dimensão do executivo, 70 governantes, e anunciou que o seu partido não deixará cair a controvérsia em torno da concessão a uma empresa de Braga de exploração do lítio em Cepeda, em Monte Alegre, distrito de Vila Real. Navegar é preciso. Nesta semana, todos os caminhos vão dar ao Parque das Nações. 2 décadas depois da Expo, ainda há multidões a correr a Zona Norte da cidade, sobretudo na primeira semana de novembro. Neste ano, a Web Summit não se fica pelo Altice Arena e pela FIU. Vai trazer novas surpresas. Palavra de pede, a cidade já está a postos. A 4ª edição, a normalidade parece ter chegado ao alojamento. No Airbnb, já não se vê as referências que em anos anteriores foram chamariz. Esta plataforma conta 38 mil reservas de hóspedes entre 1 a 8 de novembro. Os alojamentos com capacidade para grupos são os preferidos. Mesmo assim, 45% dos hoteleiros têm reservas para a altura deste evento, embora 32% não conheçam a razão para a vinda dos hóspedes. O preço por noite ronda €200. Em 2018, a taxa de ocupação era de 93% na Semana da Cimeira. A associação prevê um aumento de 9,8% no número de hóspedes e que os 70 mil participantes na W Summit gastem um total de 64,4 milhões de euros. O metrô de Lisboa e a Carris vão reforçar o serviço nos dias da Web Summit. O metrô vai funcionar com 6 carruagens em todas as linhas entre 6h30 e a 1h30, nos 4 dias, com oferta reforçada nas linhas verde e vermelha na hora de pico. A Carris vai ter mais autocarros e ainda vai testar 3 linhas especiais de autocarros que vão utilizar computadores quânticos para fugir ao trânsito com destino ao Parque das Nações entre terça e quinta-feira. Navegar é preciso. Na pujante São Paulo, 10h08. E no Porto, 13h08. Receitas caem, mas Câmara de Lisboa aumenta orçamento para 2020. Segundo fontes autárquicas, o CDS, o PCP e o vereador do PSD, João Pedro Costa, votaram contra a vereadora social-democrata Tereza Leal Coelho, que não estava presente no momento da votação. As grandes opções do plano 2020-2023 foram igualmente aprovadas com votação idêntica. Na apresentação do orçamento para o próximo ano, que decorreu nos passos do Conselho, o vereador das Finanças, João Paulo Saraiva, Cidadãos por Lisboa, eleitos pelo PS, realçou que esta é a primeira vez que o município de Lisboa atinge 1,5 bilhões de euros na sua globalidade, mantendo as contas equilibradas. A autarquia prevê um orçamento consolidado de 1,5 bilhões de euros para 2020. No orçamento consolidado são consideradas as contas da autarquia em conjunto com as das empresas do universo municipal. Sem contabilizar as contas dessas empresas, a Câmara tem um orçamento de 1,29 bilhões de euros previstos para 2020, enquanto para este ano estão orçados 1,27 bilhões de euros, representando assim um crescimento de 8,2%. A Câmara estima obter no próximo ano uma receita total corrente e de capital de 948,2 milhões de euros,
menos 194,3 milhões que o previsto para este ano, que era de 1,14 mil milhões ou bilhões de euros, admitindo que a descida é abrupta, menos de 17%, João Paulo Saraiva justificou que não há 2 terrenos e entrecampos para vender, pelo que este decréscimo traduz isso mesmo. Navegar é preciso. Figo diz, não tenho dúvidas que Jorge Jesus tenha sucesso onde esteja. Durante a iniciativa Desportistas no Palácio de Belém, promovida pelo presidente da República, o português Luiz Figo se colocou à disposição das várias perguntas dos alunos das 8 escolas presentes no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa, e voltou a sublinhar não ter como objetivo ser treinador nem do Sporting, nem de outro clube. Além de assegurar estar feliz nas suas funções na UEFA, o antigo jogador do Real Madrid e do Barcelona garante nunca ter surgido oportunidade de regressar a Portugal e ao Sporting. Por isso, uma eventual disponibilidade para se candidatar à presidência leonina não se coloca, até porque não é pessoa de se propor. O que espero é que o Sporting possa ter sempre um percurso de êxitos. E quando não é assim, como todos os sportinguistas, há a esperança de que as coisas mudem no sentido vitorioso de resultados e de títulos. A única forma que conheço de sucesso no futebol e qualquer atividade empresarial é o trabalho. Trabalhar no sentido de criar as condições para que a equipe seja forte, tenha bons jogadores e que exista um equilíbrio tanto a nível econômico como desportivo. Destacou ele, defendendo ainda ser fácil falar estando de fora. No entanto, Figo não poupou elogios a Jorge Jesus, atual treinador do Flamengo do Rio de Janeiro. Não tenho dúvidas de que Jesus tenha sucesso onde esteja. É um treinador que pessoalmente gosto muito, já demonstrou as qualidades que tem e fico feliz porque prestigia a profissão de treinador português no Brasil, disse ele, que foi eleito o melhor jogador do mundo da FIFA em 2001. Navegar é preciso. Na belíssima São Paulo, 10 horas e 12 minutos. E em Cadaval, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 13 horas e 12 minutos. Hora do Oba Lourenço, festas e eventos da comunidade portuguesa. No próximo sábado, dia 9, a partir das 20 horas, a Casa da Madeira de Santos realizará o jantar dançante comemorativo ao 27ª Festa do Imigrante, um jantar com bacalhau à moda da casa no prato principal, e como atrações, além da fadista Marli Gonçalves, a animação da banda Musicroma. O convite individual custa R$ 120. O endereço é na Casa da Madeira de Santos, Rua Júlio Conceição, número 169, em Santos. Maiores informações pelo telefone DDD 13 3234 6183 ou no DDD 13 99761 7260. E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua comunidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Chega ao final, notícias do Zanetti, mas vamos navegar ainda até às 11 da manhã com muita informação. No turismo, daqui a pouquinho vamos falar do Conselho de Cadaval. Na história dos castelos portugueses, o Castelo de Paderne, hoje o último capítulo do Castelo de Paderne. No futebol português, vamos falar tudo sobre as 2 últimas jornadas aí da Superliga. O Famalicão já não é mais líder, hein, Nelson? Afinou no corpo.
Mas a gente já fala tudo nos descontos, também vamos falar tudo da nossa Lusa, que tem gerente de futebol, treinador contratado. Só não sei se vai durar muito, né, Nelson? Dependendo de quem ganhar a eleição. Pois é, eu acho engraçado isso, mas tudo bem, já estão contratando. Mas para que, eu perguntaria? Lá nos descontos, vamos discutir detalhadamente, né, Lourenço? Mas agora é hora Tem música, Lourenço. Agora é hora de música. Opa. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido internauta que está ligado aqui com a gente no Navegar é Preciso. Mandando um beijo aqui para minha mãe, a Dona Dulce, que já está ligadinha aqui, minha irmã Simone também. O Alberto Miranda, sempre na audiência do Navegar é Preciso. O pessoal já se conectando aqui com a gente, mandando o seu alô. Você pode aí compartilhar nas suas redes sociais aí o programa Navegar é Preciso. E também vamos dedicar aos aniversariantes da semana, especialmente amanhã, segunda-feira, dia 4 de novembro, fazendo aniversário meu tio Constantino. Um abração para ele. E na quinta-feira, dia 7, 23 anos de Luzanete, Nelson. Números atrás de números. 23 anos. É isso aí. Luzanete completando 23 anos. E nós vamos ouvir com a Amália Rodrigues, Nelson, que tem lido vários pedidos. Covilhã, Cidade Neve. Covilhã, cidade grande, dianteira alegre e contente. És um gesto que descreve um passado heróico e valente. És das feiras a rainha, o teu nome é nome de povo. És um beiral da alegria, Covilhã, tu és sangue novo. De manhã quando te levantas, briosa vais trotear, e os irmãos que tu encantas, vestem lá para te namorar. Eu pastor nos montes vagueia, formando no teu lençol de neve, ao serão dessas longa teia, no teu bem que de longe te escreve. Covilhã, cidade flor, foi pagreste de cantaria, em que mora o meu amor e em que nasce um novo dia. Covilhã, és linda terra, és calor que vai na cova, em que aula quando neva, Covilhã, tu és novo tempo. De manhã quando te levantas, que brilhosa vais trotear, e os irmãos que tu encantas, vestem lá para te namorar. Eu pasto nos montes vagueia, dormo à noite em lençol de neve, ao serão dessas longa teia, no teu bem que de longe te escreve. Navegar
preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa navegar é preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa navegar é preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. É isso aí, de volta com Navegar é Preciso, e como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje? Hoje, com o Paco Bandeira ao fundo, vamos viajar até Cadaval. Pertencente ao distrito de Lisboa, o concelho de Cadaval abrange uma área de 174 quilômetros quadrados, distribuída por 10 freguesias. Nos seus limites administrativos, situam-se os concelhos de Alenquer, Azambuja, Bombarral, Caldas da Rainha, Lourinhã, Rio Maior e Torres Vedras. O concelho de Cadaval é uma região onde os vestígios da presença humana remontam à pré-história. A vila de Cadaval, propriamente dita, que foi habitada pelos árabes durante a sua permanência na península, recebeu foral em 1371, concedido pelo rei Dom Fernando. Em 1895, a vila perde as prerrogativas de sede do concelho, que só readquire, no entanto, 3 anos depois, a 13 de janeiro, data que, por este fato, se transformou no feriado municipal. Nelson, já chegamos lá no distrito de Lisboa. Deve ser muito fácil chegar a Cadaval, hein, Nelson? Está ali do lado, né? Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A1, sentido Porto, entrando no nó de Aveiras de cima, até chegar em Cadaval. Patrimônio Cultural e Lazer, Lourenço. Bom, também apelidado de Varanda da Extremadura, Cadaval constitui um importante polo de atração turística, sendo as suas grutas e algares, a sua fauna e flora peculiares, e a Real Fábrica de Gelo, monumento setecentista, alguns dos pontos de interesse a visitar naquela serra. Cadaval insere-se na orla ocidental, sendo atravessado de oriente a sul pela Serra de Montejunto, área de paisagem protegida de âmbito regional. Quanto ao patrimônio religioso, os destaques são a Igreja de Nossa Senhora das Candeias e do Espírito Santo. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Cadaval, hein? Destacamos os trabalhos em madeira, as cerâmicas, as porcelanas e as cestarias. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço? Os destaques ficam por conta dos desfiles de marchas populares no mês de junho, em julho as tocatas de verão e em outubro o Festival Nacional do Vinho. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Lander, já estou com água na boca, sugestão gastronômica de Cadaval. O forte lá de destaque são os doces, como o pão de ló do Painho, o famoso doce das vindimas, o mel de Montejunto e a pera roxa. Nelson, quem quiser mais informações sobre Cadaval, consulta que site, hein? Vai lá no site da Câmara Municipal de Cadaval, o endereço eletrônico é o www.cm-cadaval.pt. Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Cadaval. E vamos de mais música nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes aí, os internautas ligadinhos aí no Navegar é Preciso pelo Facebook, facebook.com/Grupo Luzanet, tudo junto, facebook.com/Grupo Luzanet. O Sidney também já entrou aqui com a gente, já divulgando o Navegar é Preciso.
O Alberto Miranda a gente já comentou, o Alberto Henrique Figueiredo também aqui junto com o Navegar é Preciso, pessoal já compartilhando nesta manhã ensolarada aqui em São Paulo também, o Daniel Ojeda Rocha também já conectado aqui com a gente, curtindo o Navegar é Preciso, e mais uma vez dedicando essa música a todos os aniversariantes da semana, especialmente amanhã, dia 4, meu tio Constantino, e na quinta-feira, Luzanete, 23 anos de Luzanete, né? Quanto tempo, hein, né? Que marca, hein? Não é fácil, não. E vamos ouvir com Marisa. Marisa Recusa. Ser fadista é ser dura, é perder o sol de vista. Se ser fadista é ser dura, é perder o sol de vista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Ser estátua que se insinua, então eu não sou fadista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se ser fadista é ser triste, é ser lágrima prevista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se por mágoa o fado existe, então eu não sou fadista. Se ser fadista lá no fundo uma palavra trocista. Se ser fadista lá no fundo uma palavra trocista, roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Roçando as bocas do mundo, então eu não sou fadista. Mas se a partir da conquista de tanto verso ignorado, mas se a partir da conquista de tanto verso ignorado, então eu não sou fadista. Eu sou mesmo próprio fado. Então eu não sou fadista, eu sou mesmo próprio fado. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Luzanete. Navegar é preciso. Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade. Depois dessa linda música da Marisa, voltamos aqui com a história de Portugal. Lourenço, qual é o castelo que estamos falando? Hoje, o último capítulo do Castelo de Paderno. Pois é, e a Casa Alif, que é, até o presente, na área escavada, a habitação islâmica mais representativa do período almohade, localiza-se no cruzamento de duas ruas, a principal correspondendo ao eixo central do castelo e uma secundária que termina na muralha sudoeste. É um exemplo do modo como as habitações almohadas se estruturavam em volta de um pátio central. Neste caso, tem um pátio com uma planta retangular que está pavimentado por lajes que substituíram os ladrilhos originais. Em torno do pátio central dispõem-se 8 salas. O compartimento do lado norte, que tem um pequeno anexo, é interpretado como uma sala com uma alcova lateral. As salas mais pequenas correspondem a quartos de difícil interpretação devido às sucessivas remodelações e pressupõe-se que alguns serviram para armazenamento de alimentos,
em particular a que registrou a presença de um silo que foi entulhado posteriormente entre finais da Idade Média e inícios da época moderna. A porta de entrada, localizada na rua secundária, é a única atualmente visível, não obedecendo ao paradigma de abrir diretamente para um corredor lateral em cotovelo, corresponde de fato a um vão refeito posteriormente na fase cristã, o que justifica o seu acesso direto a um quarto. No espaço interior encontra-se a ruína romântica de uma construção de pedra rudemente aparelhada, ligada com uma argamassa muito friável com rebocos sobrepostos. É a ermida de Nossa Senhora da Assunção, constituída pela Capela-Mor e uma única nave. A onomástica da ermida alude à elevação do corpo e de alma da Mãe de Jesus, à glória celestial após a morte. Possivelmente, em 1506, ano em que a Igreja Matriz foi deslocalizada do interior do castelo, recentemente despovoado, para a atual implantação na recém-refundada Paderne, que é a ermida de Nossa Senhora da Assunção, ocupou o espaço que fora primitivamente o da igreja de Santa Maria do Castelo. Apesar da ausência de evidências arqueológicas que o comprovem, o fato do oráculo da primitiva matriz ter sido Santa Maria e atendendo a que as mesquitas eram quase sempre sacralizadas em nome da Virgem, leva-nos a supor que a inicial sede paroquial de Paderne ocupou a área do templo islâmico. Da matriz primitiva, a igreja de Nossa Senhora do Castelo, o primeiro registro escrito que temos data de 1263, do reinado de Dom Afonso III, associado à organização dos estatutos da Sé de Silves. Mais tarde, com a doação da igreja e do seu padroado à Ordem de Avis, pelo monarca Dom Dinis em 1305, é possível que o edifício inicial tenha sofrido obras de remodelação ou mesmo sido erigida uma nova igreja para marcar a presença da ordem sobre a nova possessão que recebera. Observando a ruína da ermida de Nossa Senhora da Assunção, ressalta a fachada principal de 5,40 metros de comprimento, ornamentada com um óculo de massa, bem como as paredes laterais da nave com 11 metros de comprimento. A Capela-Mor exibe ainda as bases do arco triunfal e nas paredes laterais os arranques da cúpula que o cobriu, bem como um troço de alvenaria do altar-mor, que teria 3,60 metros de comprimento por 3,80 metros de largura. Olha só que bacana! Falamos então do Castelo de Paderne nos últimos 4 programas. Castelo de Paderne, importante castelo da vida de Portugal. Semana que vem tem mais história de Portugal, Lourenço, e vamos nos preparar para receber o Emílio, falar de futebol português e o Camões, não é mesmo? É, com certeza, já estamos tentando contato com eles aí para falar do futebol português. Aqui no Navegar é Preciso. Navegar é preciso. Visite o nosso site na internet. O endereço é www.usanet.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso @gmail.com.br. Repetindo, programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @gmail.com.br. Usanet. Navegar é preciso. Navegar é preciso nos descontos. Hora de falarmos do futebol português e da Europa. E já vamos
fazer contato com o Emílio. Estamos tentando contato com ele lá diretamente de Atibaia, deve estar em Atibaia, distâncias muito grandes. Lá em Atibaia está mais fresco, né? Porque lá tem as montanhas e não está tão calor como aqui na nossa São Paulo, né? Mas o primeiro destaque da semana que eu já levanto aqui é sobre a notícia de que a UEFA vai criar uma nova divisão das taças europeias a partir de 2021 e 2022. Alô, Emílio? Alô, Emílio? Tem algum problema técnico aqui, mas já vamos resolver. E é isso, né, Lourenço? Por incrível que pareça, o Emílio já está na linha. Alô, Emílio, tudo bem? Alô, Nelson, Lourenço. Tudo em ordem, Emílio? Alô? Alô? Alô, Emílio? Estamos com uma dificuldade aí para contactar o Emílio. Vamos refazer a ligação. E a UEFA divulgou nessa semana que será criada na temporada 2021-2022 uma experiência de pelo menos 3 anos, que seria a terceira divisão das taças europeias, que vai se chamar Liga da Conferência, onde serão criados 8 grupos, com 4 equipes cada grupo, com 32 equipes qualificadas, portanto, sendo 17 diretamente pelo ranking para essa liga, 5 campeões dos países de menor ranqueamento e mais 10 eliminados da fase de play-off da Liga Europa. Deixa eu colocar muito. Alô? O Emílio já... Espera um minutinho. Tá, vai falando aí, a gente está falando aqui. Então, e o... Alô? Oi, Emílio, tudo bem? Não, aguenta, ele está falando com o Camões lá ainda. Então, e o campeão dessa liga garantirá vaga na temporada seguinte para a Liga Europa. É uma terceira divisão, né? Com isso, a Liga Europa, que anteriormente contava com 48 equipes em sua fase de grupos, será reduzida para 32 equipes, seguindo o exemplo com Portugal mantendo a 6ª posição do ranking dos países. 6 equipes lusas disputarão as taças europeias, sendo 3 na Liga dos Campeões, 2 diretas na fase de grupos e mais outra disputando uma terceira pré-eliminatória. Uma direto na fase de grupos para a Liga Europa, a princípio a vencedora da Taça de Portugal, e 2 restantes em 2 pré-qualificatórias para essa tal Liga da Conferência. Fala, Emílio, bom dia! Tudo bem, Emílio? Na verdade, o problema está na linha de espera, que o Emílio está contatando pelo celular dele lá e está dando algum problema na linha de espera dele. Vou ligar de novo. Tá, vai tentando aí que a gente está falando aqui. Bom, então, Lourenço, essa novidade é uma grande novidade, né? Porque já temos a Liga dos Campeões, temos a Liga Europa e agora essa tal Liga das Confederações. Da Conferência. Da Conferência, quer dizer, até o nome é ruim, né? Mas tudo bem, serve para movimentar as equipes de menos prestígio, né? Que você acaba participando de uma Copa da Europa, né? Envolvendo vários países, isso sempre dá uma agitada no ambiente futebolístico, né? Vamos ver como é que vai ser o debut dessa nova, já toca mais. que vai ser em 2021 e 2022. É isso aí. E também teve o sorteio da Taça de Portugal. Alô? Né? Alô? Tivemos o... Oi, Camões. Oi? Pode ir, já vai falando, Emílio, está no ar. Tudo bem, Emílio? Então, como o Nelson disse aí sobre a Liga da Conferência, mais um caça-níquel. O problema é que Portugal que colocava, pressuposto que Portugal ficasse em sexto, Portugal colocaria 3 na Liga dos Campeões e 3 na Liga Europa. Agora, Portugal só coloca o campeão da Taça de Portugal na Liga Europa e os 2 seguintes farão 2 pré-eliminatórias para poder disputar essa Liga da Conferência, que vai ter rebaixamento da Liga Europa para a Liga da Conferência e ascensão da Liga da Conferência para a Liga Europa.
Como você falou, é mais um caça-níquel, mas serve para movimentar os clubes europeus, não é mesmo, Camões? Exatamente, e é mais uma tentativa onde Portugal vai ser perdendo. Pode ter certeza disso. Deixa a criança começar a crescer, que a gente vai falar muito disso e ver que Portugal, numa dessas, perde mais uma vez. Eu também acho, o Emílio já explicou aí, vai ser pior para Portugal. Vamos ver se Portugal trata de melhorar no ranking, que aí a situação melhora. Emílio, vamos falar da Taça de Portugal, aconteceu na segunda-feira, o sorteio, né? Tivemos o sorteio da Taça de Portugal, o Porto vai receber o Vitória de Setúbal, o Benfica vai até Vizela enfrentar o Vizela, são as principais equipes, porque o Sport foi eliminado pelo Alverca, jogos acontecem na última semana de novembro. Pois é, e o Famalicão vai pegar Acadêmica, né, Emílio? Ave Maria. Coitado do Famalicão, viu? Coitado da Acadêmica, viu? Vamos ver. Bom, o Emílio parece ter uma notícia aí do esporte, né, Emílio? O Wendel, aquele jogador que era do Fluminense, aqui no Brasil, tido como uma promessa, para mim, não vejo nada demais desse jogador. Ele foi convocado para a seleção sub-21 do Brasil. Esse Wendel, em 2 anos de esporte, já foi por 5 vezes advertido por não cumprir as regras da cartilha leonina. A última advertência foi porque ele foi encontrado esperando uma mesa num restaurante de Lisboa após as 23 horas. A cartilha reza que todos os jogadores estejam em suas casas ou quando não há jogos até as 23 horas. E aí ele foi não só ele foi rebaixado para o sub-21, sub-23, como foi multado. E aí ele veio a público e colocou no Instagram dele: muitos falam, poucos sabem. Aí a cidade leonina perdeu a paciência, já avisou. Em janeiro ele vai estar na janela de transferência, não joga mais no esporte. Mas ele é tão bom assim que não deve ser... Jogada de empresário e também jogada da imprensa brasileira. Não sei se o Camões concorda comigo. Eu não vejo nada demais nesse jogador. Até agora mostrou que é um jogadorzinho normal. Eu, sinceramente, não sei nem quem é. Não, mas eu queria Era do Fluminense. Eu queria entender, Mídio, por que existe esse regulamento na cartilha que os jogadores têm que estar até às 11 da noite em casa? Isso é uma bobagem isso também, aí, né? Pelo amor de Deus, você está no seu dia de folga, você vai num cinema, pega uma sessão das 11, vai chegar em casa 1h da manhã. Qual é o problema? Qual que é o problema? Realmente... Vamos mudar de profissão, meu amigo. Agora, que eles ganham, essa cartilha é até muito boazinha, viu, Lourenço? Os jogadores que ganham 50, 60, 70, 100, 200 mil euros por mês. Olha, tá bom demais essa cartilha. E cada clube tem a sua, porque o Porto tem aquela questão de não pode jantar enquanto o treinador não chega. Isso é o Sérgio Conceição, que é um babaca, né? Não pode usar roupa vermelha e coisa do gênero. É um absurdo. Tem umas coisas assim que eu vou te contar. Né? Aliás, foi feita uma pesquisa, eu escutei no rádio essa semana, o Camões e Emílio, que uma pesquisa do número de torcedores em Portugal. O Benfica fica com quase metade dos torcedores, 46%, uma coisa assim. E Porto e Sporting divide praticamente a outra metade. É lógico que tem aqueles que torcem para os times das suas cidades, mas em Portugal é meio tradição às vezes torcer para o mais segundo time. O time da cidade normalmente é o segundo time. Exato. Ou é Benfica ou Sporting, e mais recentemente nos últimos 25 anos, aí o Porto também, né? E o Sporting perdendo adeptos, como dizem lá em Portugal, né, Camões? Mas pode, Camões! E a história, qual o capítulo da história do Jorge Mendes que você tem? Exatamente aqui, ó. Só lembrando, hoje começa com o preâmbulo Jorge Mendes, Anatomia do Superagente. O Jorge Mendes que criou a Gestifute, em princípio para transferir jogadores, e depois transformou a empresa na grande empresa do comércio global de jogadores. Ele usa essa Gestifute como fio condutor e para a partir do gol, ele desenvolve todo o sistema. Esse
futebol. Na Europa, Portugal, a partir de Portugal, eles desenvolvem todo esse sistema da economia Mendes de futebol. E na América Latina, adivinha de onde que é, Luiz? De onde? Brasil. Da Argentina. Da Argentina. Tá certo. Esse não é fraco, esse Jorge Mendes, viu? Pelo amor de Deus, hein? Esse é o preâmbulo do superagente Jorge Mendes de hoje. E nós falamos aqui nas notícias do Zanetti, né, Lourenço, que o Figo, sendo entrevistado lá numa entrevista lá no Museu de Coches de Lisboa, foi questionado se ele seria presidente do Sporting. Ele não falou que sim nem que não, viu? Ele só falou, eu não vou, eu não sou eu que me lanço, né? Então, ele já deu a dica. Alguém que o convide para ser presidente do Sporting. Nessa barca furada que está o Sporting, o Figo vai ficar tranquilinho na casa dele, com a modelo dele, a esposa sueca, sem o barco passar, porque ele não é bobo de entrar num futuro dele. Mas é um esportinguista, né, Emílio? Quem sabe, né? Ele deu a entender, se convidarem, ele topa, hein? Então, tá dada a dica, hein? Então, vamos ver. Bom, não tem perfil para ser presidente do Sporting. Não tem perfil, Camões? Não. Então não dá. Mas vamos ver, né? Agora, vamos lá de Superliga. A 8ª jornada terminou na segunda-feira, com o Braga vencendo o Santa Clara. É isso, Camões? Exatamente. 2-0. E na 9ª jornada começou... Na quarta-feira, rapaz. Quarta-feira, né? É brincadeira. Nós tivemos uma jornada. Eita, Portugal, que na maravilha. Nós tivemos uma 9ª jornada, não sei por que razões, no meio de uma semana, mas a jornada inteira. E ela começou na terça-feira, com o Aves perdendo em casa para o Tondela. Depois, na quarta-feira, nós tivemos o Rio Ave empatando com o Moreirense 1-1 também em casa. O grande jogo desta jornada e colocou o Benfica, a gente já vai ver aonde. O Marítimo em casa empatou com o Porto 1-1. Foi roubado. E foi roubado. O gol do Porto aos 40 do segundo tempo, o Pet fez uma falta no goleiro e o VAR, que é patrocinador da camisa do Porto, fez vistas grossas. E o Camões pode completar os resultados aí? No outro jogo, o Guimarães detonou o Belenenses Sociedade 5-0. O Benfica venceu o Portimonense em casa por 4-0. O Famalicão venceu o Gil Vicente 2-1. Santa Clara e Setúbal empataram 1-1. E o Boa Vista venceu o Braga por 2-0. Pois é, lembrando que no domingo passado o Famalicão levou um chocolate do Porto, né? 3-0 e perdeu a liderança. E o Porto, que depois dessa vitória, pelo que o Emílio está falando aí, foi lá no Funchal e se deu mal. Perdeu 2 pontos lá. Bom, com isso, Camões, como é que está a classificação, hein? Não, mas nós já tivemos a 10ª jornada, já começou também. Já tivemos a 10ª jornada no sábado. O Benfica venceu o Rio Ave por 2-0 e só cimentou a liderança. O Moreirense em casa empatou com o Guimarães 1-1. Hoje nós temos Gil Vicente Marítimo, Tondela Sporting, Porto Aves, Braga, Famalicão, Belenenses, Paços Ferreira, Setúbal e Boa Vista e o Portimonense Santa Clara. Esses últimos 3 jogos são na segunda-feira. Pois é. O Benfica agora é o líder. É o líder, né? Quantos pontos? Quantos pontos, Camões? 24. E o Porto está empatado em segundo lugar com o Famalicão. Exatamente. Em terceiro lugar, o Sporting. Quantos pontos tem Porto e Famalicão? Tem 21, né? Nesse momento tinha 2 pontos a menos, 24. O Porto ainda não jogou, né?
O Benfica tem 27, o Benfica tem Porto e 27. o Famalicão tem 22, mas jogam ainda. Tá Exatamente, vendo jogar, exatamente. Bom, independente Só de... lembrando que o Sport também ganhou na Bacia das Almas mais uma vez um jogo horroroso no meio da semana. E o Sporting ainda está um pouco longe do Famalicão, tem 17. Quarto lugar. Quarto lugar Nesse momento. Lamentável o Sporting, hein? Pelo amor de Deus. O campeonato começou agora, tem 10 jogos, e o Sporting já está a 10 pontos do Benfica. Pelo amor de Deus. E o Belenenses SAD está lutando para cair, já está quase lá na zona da degola. E a briga, o Nelson Emílio, só lembrando que a briga entre o Belenenses oficial e o Belenenses SAD está cada vez mais apimentado. Pois é. Cada vez mais o Belenenses Clube vai ganhando de goleada essa briga. Exatamente. Eu fico me perguntando se, eventualmente, o Belenenses original conseguir alguma vitória, ele vai ser prejudicado caso o Belenenses SAD caia, né? Vai ganhar de presente a segunda divisão. Vamos ver, né? Mas vai começando a o Belenenses normal e começando a destinar de Trical, se continuar, até eliminar o Belenenses SAD. O Belenenses Clube já foi campeão da Distrital, subiu para o Campeonato de Portugal e está brigando na justiça com o Belenenses SAD para ocupar o lugar do Belenenses SAD na primeira divisão. Pois é, mas se o Belenenses SAD cai, ele vai herdar a segunda divisão. Concordo com você, concordo. Vamos ver, vamos acompanhar. O Campeonato Português começa a ter novos contornos, né? Na segunda liga, né, o Camões, continua quem é o... Na segunda liga, exatamente. Na segunda liga, olha, o Paredes, presente em Copa, nesse momento tem 21 pontos, o primeiro, em segundo, o Vilhama tem um jogo menos 19, e o Nacional com 18, o quarto com 17. Eu acho que são essas equipes que vão brigar pela vaga para a primeira liga. Já, olha, Estoril, eu acho que esse ano não vai acontecer nada, justo puxado, estão lá embaixo, e a Acadêmica, infelizmente, só se tiver uma reação muito grande. Nossa, a Acadêmica primeiro precisa acordar, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Segunda Liga, 14º lugar. 8 jogos, 9 pontos. Nossa, onde estão os homens de Coimbra para fazer a Acadêmica voltar a ser o que era, né? A ser a brilhosa. Com os homens da Portuguesa, aonde eu não sei. Eles foram jantar junto, né, Emílio? Olha, vou te falar uma coisa, viu? Bom... Lá no Jabaquara, viu, meu? No Jabaquara, né? Sei. Lá no Comitê Político dos Cidadãos. Sei. Eu vou te falar, viu? Mais alguma coisa do futebol português, Camões? Só para terminar, enquanto o Wendel é castigado, o Frederico Varandas compra uma casa milionária em Lisboa, 750 mil euros. Olha aí, esse levantamento aí do Camões. E o Ele vai inaugurar a casa, sabe? Quem é o convidado de honra dele? São dois. Quem? É o Bruno e o Camões. Tá bom. A minha presença já está garantida. Olha, Opa, me leva junto. Esse tipo de gente é melhor perder do que achar, viu? Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português? Não, por hoje é só. Um abraço. Um abraço, Camões. Tchau. Navegar é preciso nos descontos. Lusa do Canindé, Lourenço Emílio, parece que temos novidades no futebol. Novidades. Pois em pleno novembro, nosso amigo lá acordou. E, aliás, é estranho, né, o Emílio? Agora ele está contratando gerente de futebol, treinador. Não acordou nada, não. Para mim, eu vejo com outros olhos isso. Isso é o medo de perder o comando do futebol, do negócio do futebol. E por isso eles indicam o
o diretor de futebol remunerado, indica o técnico, para forçar a barra para que, caso a chapa opositora vença, fiquem constrangidos em demitir. Mas já vou adiantando aqui. A chapa Revolusa, que é a única lançada até agora, se vencer, o primeiro ato deles vai ser falar bye-bye para esses 2 contratados. Engraçado. E outra coisa, Emílio, eu fico imaginando se o contrato, hein, Lourenço? Se o contrato tem alguma multa rescisória. Você entendeu? Quer dizer, contrata o cara final de outubro, começo de novembro, um gerente de futebol e o treinador. É o que o Emílio falou, tá perfeito. E o mais interessante, Emílio e Nelson, não sei se vocês vão lembrar, mas o Alexandre Barros disse que essa junta que ele chamou para gerenciar o futebol, o departamento de futebol nesse fim de ano, aí no final de mandato, que teria inclusive a participação de pessoas da Revolusa, né? Desde que nem o candidato à presidência da Revolusa e nem o Alexandre Barros interviriam, dariam opiniões sobre quem seria contratado como gerente, quem seria contratado como treinador. Qual não foi a surpresa durante a semana passada, numa reunião num restaurante, numa churrascaria? Lá estava o ex-presidente da Portuguesa, ex-presidentes da Portuguesa, 2 ou 3, se eu não me engano, e o presidente da Federação Paulista de Futebol. Sim. Juntamente com o José Manuel, que foi contratado como gerente de futebol, e acertaram nessa reunião, e o Alexandre de Barros estava junto. Como é que pode? Se a junta devia contratar sem a atuação do Alexandre, o que ele estava fazendo lá? Ele apareceu de repente lá? Ele foi, só complementar, gente. Ele foi homologar a escolha, né? Agora é o seguinte, o Emílio matou. É isso aí. Eles estão com medo de perder o comando do futebol e já jogaram essa... Do negócio futebol, negócio futebol. Então já lançaram essa sementinha para, caso a Revolusa venha a ganhar a eleição, para já ter o dedo deles lá numa nova gestão. É muita cara de pau, é muita ousadia. Sinceramente, eu não consigo imaginar outra medida, caso a Revolusa vença, senão de demitir esses profissionais. Porque eles já anunciaram até quem será o gerente de futebol. Será o Marco Antônio que vai ser o gerente de futebol se eles ganharem a eleição. Então, continua... Marco Antônio é aquele ex-jogador. O ex-jogador da Barcelusa, que ajudou a Portuguesa a vencer a Série B de 2011. Mais uma, né? Assim, para ir fechando com chave de... Então, deixa eu até ficar quieto, né? Por enquanto, o novo gerente de futebol, o gerente executivo de futebol da Portuguesa é o José Manuel, que ajudou a Ferroviária, já participou na Ferroviária, no Água Santa. O meu medo, sabe qual que é, Lourenço Emílio? Eles começarem a contratar jogadores já, você entendeu? Mas é o que vai acontecer, Nelson. Por Eles quê? foram contratados, né? Porque o José Manuel já anunciou o novo técnico da Portuguesa. Quem que é? Que é o famoso Moacir Júnior, de 52 anos, que fez seu último trabalho no América de Natal, onde foi campeão potiguar. Então, olha, eu não consigo entender. Isso, de uma certa forma, foi startado, né, Emílio, em umas reuniões de conselho, onde o pessoal pedia para já antecipar a eleição, para fazer contratações, não sei o quê. Agora você está entendendo porque eles foram contra a antecipação das eleições, né? Pois é, mas aquela antecipação da eleição seria problemático para a Portuguesa, mas agora esse tipo de atitude, sabe, eu não entendo, é muita cara de pau sair contratando gerente de futebol e treinador há 2 meses do encerramento. Parece que a sede do poder está contaminando a situação, porque parece que eles não estão batendo cabeça, viu, Nelson? Eles estão vendo que o nível da água está subindo, né, Emílio? Então... O candidato à presidência da Assembleia parece que foi retirado, foi colocado outro, aí o vice falou para, se mexerem com ele, ele rasga as fichas dos candidatos, então a coisa parece que está fervilhando. Ué, como assim? Quem que é o candidato, Emílio?
Manuel provavelmente Reis? o candidato a presidente da Assembleia seria o fura-bolo, É. mas parece notícias que circularam nos grupos aí, que tiraram ele e colocaram o Fernando Tomé. Aí o vice já falou para não mexer com ele, que se mexer com ele, ele rasga as fichas. Mas o Fernando E Tomé assim não vai é a presidente. disputa pelo poder. Não é o Fernando Tomé. O Fernando Tomé é candidato a presidente. Não, Né? o Barril, Fernando Barril. Ah, o Fernando Barril. Fernando Barril, desculpa. Muita turbulência para variar na portuguesa, né? E você Mas tem- eu vejo a sede do poder, né? Ah, Se e tirarem, eu rasgo as fichas. Podem mexer com o candidato a presidente, mas nossa senhora. hein? Agora, a gente também tem que entender o seguinte, é complicado também essa situação, porque se você não monta o time com antecedência, a tendência na Série A2 de fracasso é enorme, porque se você deixar para montar lá em janeiro... Por isso, Lourenço, que não queriam a presença do candidato à presidência, porque aí eu ter que aceitar a opinião dele, entendeu? Agora, Eu não ia concordar com esses nomes que foram colocados aí. Agora vamos combinar, se o Alexandre tivesse feito uma gestão excepcional, tivesse conseguido acesso à Série D, conseguido ser campeão da Copa Paulista e ter chegado até as finais da Série A2 nos últimos anos, alguma coisa assim, mesmo que ele fosse disputar a eleição agora no fim do ano, se ele tivesse uma base de um time, um treinador como era o Vica lá, que conseguiu levar a Portuguesa a trancos e barrancos, tirou leite de pedra, conseguiu levar conseguiu tirar a Portuguesa. E aí, na hora de renovar com ele, o Alexandre não quis renovar, por dinheiro, e trouxe o Zé Maria para ser treinador, a custo zero, praticamente. Ou seja, se você não mantém uma base, uma estrutura, não adianta. Se os 3 anos foram ruins, péssimos, não vai ser agora que ele vai querer arrumar a casa. Então era melhor falar assim, gente, realmente não dá para mim, eu não vou ser candidato, renuncio, quero antecipar, a eleição antecipa, se vocês quiserem montar aí uma junta, eu faço o que vocês Transição, quiserem. exatamente. Agora, Não, eu tô fora. Ele falou assim, eu tô fora. Mas não, né? E, pelo visto, vai sair candidato, né? E eu vou te falar uma coisa, hein? Depende do conselho, né, Nelson? Exatamente. Agora é Se o muito... conselho não aprovar o valor dele, ele é inelegível. Exatamente. Aliás, eu gostaria de lembrar mais uma vez, quem puder votar neste que vos fala, sou candidato à reeleição, já aí, 18 anos de conselho, sempre presente, né? 95% das reuniões estou lá presente, já fui vice-presidente de comunicações, já participei das 2 reformas estatutárias. Aliás, reforma estatutária, que se tivesse sido aprovada, não ia aceitar esse tipo de coisa, o Emílio. Esse negócio Exatamente. de contratar às vésperas do encerramento de mandato. Isso não existe, pô. Quer dizer, e esse cidadão aí, o técnico e o gerente, eles vão assinar sabendo que a situação está desse jeito, que vamos ter uma eleição daqui a 20 e poucos dias? E que a tendência grande da outra chapa ser eleita, vitoriosa, né, que está mais organizada nos últimos tempos, né, já anunciou o que vai fazer. Então, aí tem, viu, Lourenço? Aí tem, Emílio, tem, o cara está assinando, é um contrato de risco altíssimo. Eu gostaria de ver as multas contratuais. É isso que seria importante saber. Né? Eu estou até com medo de ver isso daí. Mas a Portuguesa, para variar, vai ser prejudicada, né? E sempre a Portuguesa que é prejudicada. E é muita ingenuidade ou muita sacanagem achar que vão colocar lá um gerente e um técnico para outra gestão engolir. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Bom, ainda bem que está acabando, hein? Se Deus quiser, hein? Não. A eleição de conselho, só lembrando, é dia 25 de novembro, né, Nelson? Isso, dia 25. Era bom todo mundo comparecer. Agora, quem está atrás? Dívidas. Mas não era só até 31 de outubro que tinha que acertar, Nelson? Olha, os associados devem ir lá no clube e se informar, porque, sinceramente, agora eu não sei dizer se quem acertar a sua dívida neste mês terá condições de votar. Agora me preocupa muito a eleição para a presidência, porque quem vota são os conselheiros,
e você tem muito conselheiro vitalício lá que pode estar do lado do Alexandre nessas toadas aí organizadas, né? Eu acho o seguinte, eu gostaria de saber desses conselheiros que eventualmente votariam no Alexandre, qual é o argumento para votar no Alexandre. Eu gostaria de saber. Porque o cara que fez, durante 3 anos, o que ele fez com a Portuguesa, olha, aliás, outro dia foi feita uma enquete aí, quem foi o pior presidente da história da Portuguesa? O Alexandre ganhou, como era de se esperar. Disparado. Até do Mané da Lupa ele ganhou. Então... Nossa senhora, ele conseguiu, hein? Conseguiu a proeza. Se ficar pior que o Mané da Lupa, eu vou te contar, hein? Pelo menos o Mané da Lupa ainda nós temos as piscinas e tal. Porque não é só o aspecto do futebol, que já foi péssimo, né? Mas o Mané ainda pode encher o peito e falar, fui campeão da Série B e tal. Lamentável, seu Alexandre Barros. 3 anos, lamentável. Ele enche o peito para falar que foi campeão da Série B e conseguiu fazer aquele cambalacho lá com o Everton. Que praticamente acabou com a Portuguesa. Se não foi má fé, foi incompetência administrativa. Total. Incompetência administrativa, porque não tem cabimento um clube escalar um jogador sabendo que ele estava suspenso. Eu não sabia. Não sabia porque é incompetente. Não, sabiam. Lógico que sabiam. Sabiam. Tá? E esse evento foi, assim, um tiro no coração da Portuguesa. Acabou com a Portuguesa. Simplesmente. Porque no ano seguinte, aliás, a outra gestão também, do outro presidente, conseguiu tirar o time de campo, acabou criando uma crise com a CBF. Sim, com a Globo, né? Porque deviam ir lá e falar, vocês me derrubaram, agora eu vou querer subir aqui, hein? Vamos acertar essa parada. Aí foram na marra, querer bancar a pressão, peitar. Aí se ferraram, né? Tudo já é ruim. Aliás, Portuguesa, né? Nelson Lourenço, o internauta Armando Rodrigues disse que nós só criticamos o presidente, que ele foi abandonado por aqueles que o colocaram lá. Eu gostaria ele a falar o que esse presidente fez de bom para a Portuguesa. A gente está aqui para elogiar e para criticar. Tem motivos para elogiar? Não tem como ser elogiado. Não tem motivo para ser elogiado, pô. A gente pode elogiar esse presidente. Exatamente. Agora, se ele foi abandonado, é porque ele tinha combinado alguma coisa e não cumpriu. Porque essa turma, ninguém é bonzinho. Então, alguém, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí, na hora do vamos ver, não faz. Aí as pessoas falam, então você fica aí. Se vira aí, né? Então tem que tomar cuidado com quem você se junta aí, né? E agora eles aparecem de novo, né? Aí ele vai lá e vai pedir ajuda para os mesmos? Os mesmos. São os mesmos. Que apoiaram ele fortemente na última eleição, estão voltando para apoiá-lo novamente. Ou seja, que história não fizeram nada. Exatamente. Essa é a pergunta de $1 milhão. Que história é essa? Pô, não tem cabimento. O que acontece na Portuguesa, meu? O cara, uma gestão péssima dessa, esse cara vem de novo vender esse peixe podre. Dá licença. Então os conselheiros que fiquem espertos aí, não se deixem levar por falsas promessas, hein? Muita atenção com isso. Emidio, mais alguma coisa? Não, era só isso. Bom domingo a todos. Um abraço. Um abraço, Emidio. Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, mandando aqui um abraço para todo mundo que conectou com a gente aqui. Entrou também o Norberto Rocha, um abração para ele. A nossa amiga Fátima Fonseca também, um abração para ela. A Ângela Gonçalves também, a minha sogra, dona Fátima Oliveira também, um beijo para ela. Enfim, o pessoal que conectou com a gente aqui desde o início do programa, compartilhando o Navegar é Preciso nas suas redes sociais. Muito obrigado, hein, pessoal? Bom, vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas. Só lembrando os aniversários. Os aniversários, senão já viu, né? Aniversários da semana. Tem que falar dos aniversários. Amanhã, dia 4, o meu tio Constantino fazendo aniversário, um abração para ele. Parabéns. Na quinta-feira, dia 7, 23 anos de Luzanete dele, 96, hein, Nelson? Parabéns para nós. Isso sim. E agora sim, chegando ao final do Navegar é Preciso. Vamos deixando aqui um abraço a todos os internautas que nos prestigiam e aos jornais que colaboram com as notícias
e também a equipe do Navegar, eu, Lourenço Emílio, que financia por idealismo a emissão desse programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas pelos integrantes são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Voltaremos no próximo domingo, a partir das 10 horas, ao vivo pelo facebook.com/Grupo Luzanetti. Um grande abraço a todos e tchau! Tchau! Luzanetti.